A gente começa esse giro de informações trazendo a notícia de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estabeleceu que o STF é o responsável por julgar e processar os integrantes das Forças Armadas e policiais militares envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A investigação, até o momento, estava sendo conduzida pela Justiça Militar. Contudo, Moraes argumentou que inexiste a competência da Justiça Militar para julgar esses militares. E para conversar sobre o assunto, lançar esclarecimentos tanto técnicos quanto políticos sobre isso, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal, Tenente Coronel Zuco, e também o cientista político e advogado Jorge Folena. Tudo bem? Tudo bem, Kit? Tudo bom, Cris? Tudo jóia, deputada, tudo jóia. Jorge Folena, sejam bem-vindos ao Meio-Dia em Brasília. Obrigada pela gentileza de vir aqui. E eu já começo perguntando justamente isso. Como vocês avaliam, eu pergunto para o deputado Tenente Coronel Zuco, essa decisão de Moraes de trazer para o STF o julgamento desses militares? Bem, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez ao antagonista, a você, Kis Vasconcelos, agradecer também esse debate, um tema tão importante, mandar um abraço para o doutor Jorge Folena. Olha, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes não está respeitando o devido processo legal. Eu li rapidamente a justificativa, e ele teria falado em relação à falha de planejamento estratégico. Bom, se houve falha de planejamento estratégico, ainda bem que aprovamos agora a CPMI do 8 de janeiro e vamos poder avaliar se essa falha do planejamento estratégico foi do Gabinete de Segurança Institucional, do Ministério da Justiça. Mas, fazendo uma análise muito clara, existe um Código Penal Militar, existe o Código Processual Penal Militar, existe a Justiça Militar. E, nesse sentido, nós devemos respeitar essas instâncias. No caso de um militar fardado, em situação de serviço, no momento em que ele tem as orientações dos seus superiores hierárquicos, ele não pode ser tratado, nesse sentido, como um civil. Agora, se esse militar estivesse dentro da manifestação, aí sim ele pode estar sendo julgado por uma justiça comum. Mas não foi o caso que o nosso ministro Alexandre de Moraes está propondo. Nós devemos lembrar que ele está querendo ser, nesse sentido, o acusador, o julgador, o investigador. Ele está querendo ser o goleiro técnico, o atacante, e a gente tem que respeitar as instâncias. Na minha visão, eu não sou advogado, mas conversei com alguns advogados que são especialistas na área militar. Nós devemos deixar claro que quem deveria, nesse caso, investigar, no caso militar, é o próprio Exército, por meio de abrir um IPM, um Inquérito Penal Militar. Posteriormente, se ele quer acusar, existe o Ministério Público Militar. E para julgar, existe a Justiça Militar. Então, na minha visão, é uma decisão errada e, mais uma vez, comemoro as assinaturas, tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, para a CPMI, né? Para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai poder analisar todos esses fatos, inclusive esta pauta que estamos tratando. Perfeito. Antes de eu passar a palavra para o doutor Jorge para comentar esse assunto, que é o assunto do momento, é o assunto do dia, sem dúvida, essa decisão do Moraes, deputado Zuco, como é que o senhor avalia essa resistência interna dentro do próprio partido, dentro do próprio governo, né, com relação a essa CPMI dos atos antidemocráticos? Ótima pergunta, Kis. Eu vou te fazer um questionamento, e tu não precisa, acredito que tu não tem essa especialidade, mas vamos lá. Saíram 1.000, 2.000 manifestantes, 3.000, não sei o número exato, lá do QG do Exército. Tiveram todo o deslocamento acompanhado pelas PMs, pelas polícias militares.
Isso aí, vamos fazer, quem é de Brasília vai conhecer, vai girar em torno de 20 minutos a meia hora. Se tu tens a noção do efetivo da polícia e do efetivo das manifestações durante esse deslocamento, tu poderia muito bem reorganizar a sua tropa, poderia avaliar o cenário, poderia inclusive solicitar um reforço. Vou fazer uma analogia muito simples. Se tu convida alguém para tua casa para fazer, para se alimentar, se tu vê que está chegando mais gente, tu vai lá no supermercado e compra mais comida. Por que que nós não podemos, e será visto isso na CPMI, justamente avaliar esta organização? Qual foi os critérios de organização por parte do Ministério da Justiça? Já que tudo leva a crer, e poderemos investigar, que essas informações sobre manifestações já estavam nas mãos do ministro Flávio Dino. Esse é um exemplo. Por que que um presidente da República, que se diz revoltado com os vandalismos, e eu também assino embaixo que nós devemos buscar os responsáveis pelos crimes e vandalismos, isso não tem dúvida, mas por que que este presidente não quer liberar as imagens? Quais os motivos de segurar e não querer que haja a análise efetiva das imagens? Então, são vários argumentos, são várias dúvidas que esta comissão parlamentar mista de deputados federais, senadores, poderão avaliar prioritariamente. E, com certeza, teremos novidades. Tranquilo. Você avalia que essa CPMI pode vir a fragilizar o governo, de alguma forma? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida alguma. Basta a gente analisar que há este pavor por parte do governo atual na abertura da CPMI. Já existe aqui um ambiente dentro da Câmara Federal, entre os deputados federais, inclusive que havia solicitação para que alguns parlamentares tirassem a assinatura. Mas por quê? Se nós estamos claramente falando que aqueles que cometeram irregularidades devem ser imputados. Agora, não existe crime coletivo, Kiss. Nós precisamos ter a individualidade de cada pena. Por que que somente hoje foi verificada algumas medidas cautelares? Hoje, notícia de última hora, foram liberados agora cerca de 130, mais especificamente 137 pessoas que estavam na colmeia ou na papuda. Sabemos também que dentro das medidas cautelares, dentro das audiências custódias, muitas vezes se avalia se aquela pessoa tem antecedente. Nós temos relatos de pessoas que nem estavam no Congresso e que estavam presas ou que estão presas até hoje. Então, com certeza, a CPMI trará, sim, novidades deste processo, deixando bem claro, mais uma vez, que somos totalmente contrários a qualquer ato de vandalismo e crimes. Tranquilo. Eu vou devolver a palavra, eu vou passar a palavra para o doutor Jorge Folena, mas já informo que temos aqui também hoje no Meio Dia em Brasília. Hoje o programa está bem surpreendente, está recheado aqui de pessoas capacitadas para conversar com a gente sobre o assunto. Está com a gente também o doutor Fernando Fernandes, que ontem divulgou um artigo sobre esse assunto também voltado para a decisão do ministro Alexandre de Moraes, para comentar esse mesmo assunto. Eu vou passar a palavra para o Jorge Folena, e tem um questionamento aqui de uma seguidora que eu acho que é bem interessante a gente destacar, que ela pergunta o seguinte: as penas são diferentes se o militar for julgado pela Justiça Militar ou pelo STF? Jorge Folena. Perfeito, Kiss. Boa tarde. E boa tarde, deputado Zucco. Boa tarde, Fernando Fernandes. E boa tarde quem está nos assistindo. Uma satisfação estar contigo aqui, Kiss. Olha, é o seguinte, claro que há diferença sim. E principalmente a diferença da pena, né? O mais importante, Kiss, é a questão que está em debate na decisão do ministro Moraes, é exatamente o aspecto protetivo da justiça militar. Esse é o aspecto que eu vejo sobre o aspecto político, jurídico, denso no tema. O ministro Alexandre colocou, né, com base em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que nós não estamos, né, diante de crime militar.
estamos diante, na verdade, de suposto, tem que se apurar, é importante colocar isso, sabe, que estamos ainda em fase de inquérito, de apuração, e a apuração até aqui, feita pela Polícia Federal, tem constatado a atuação de militares diante da prática de crimes que não são militares, que não são crimes praticados contra a instituição militar, mas sim contra o Estado Democrático de Direito e também, como destacou o ministro Alexandre de Moraes na sua decisão, né, possíveis crimes de ato terrorista. O que agora tem que fazer é investigar se, de fato, tiveram militares que tenham concorrido, né, participado. Daí a necessidade desse inquérito apurar a autoria, né, e a suposta materialidade desse delito. Esse é o momento agora. Como o ministro Alexandre, com base em diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não estamos diante de crime militar, mas sim, como eu disse, possíveis crimes praticados por militares, ele entende que a competência do inquérito, o inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, né, seria próprio para dar prosseguimento a essa investigação. E aí eu digo com muita sinceridade para quem está nos assistindo. Esse debate, todo esse debate, né, a situação infeliz que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro, tem nos possibilitado discutir alguns temas que não demos atenção no processo de redemocratização do Brasil, iniciado a partir de 1985. Primeiro, a tal da garantia da lei da ordem, o tal do artigo 142. E que agora nós já estamos começando a debater isso, inclusive com um projeto de emenda constitucional, de modo a exatamente deixar claro que não existe essa tutela militar, nem intervenção militar no Brasil. Isso não existe. Isso não existe. Então, esse tema nos possibilita discutir isso. Como também esse tema nos possibilita discutir a questão dos crimes militares, da justiça militar, e que o Supremo Tribunal até está fazendo atualmente. Por que digo isso? Digo porque tanto o Código Penal Militar, vigente no Brasil, como o Código de Processo Penal Militar, são duas normas, dois códigos que são oriundos do regime ditatorial de 1964 a 1985 e, mais particularmente, do ano de 1969, logo após o AI-5, de 13 de dezembro de 1968. Ou seja, nós temos uma legislação brasileira tratando de militares ainda da época da ditadura. Isso é totalmente, a meu juízo, totalmente compatível com o princípio democrático, republicano, previsto na Constituição. E quando eu me refiro, Kiss, e quem está nos assistindo, eu me refiro ao princípio republicano, é que numa república não deve ser dado tratamento diferenciado entre as pessoas. Todos devem ser tratados com igualdade e também deve ser respeitado a transparência. Então, encaminhar determinados delitos, principalmente praticados por militares, crimes que não são previstos no Código Penal Militar, como disse o ministro Alexandre de Moraes na sua decisão, caminhar para a justiça militar é ser totalmente incompatível com a Constituição. Então, agora, nós estamos tendo uma oportunidade no Brasil, volto a dizer, infelizmente, esses atos terroristas, esses atos democráticos, como disse o deputado Zucco, né? O deputado deixou muito claro, ele também se colocou contra o que aconteceu e todos no Brasil são contra o que aconteceu. Não pode ser diferente. Então, estamos possibilitando esta oportunidade de rever, né, principalmente essa visão que eu considero totalmente equivocada da tutela militar, do suposto poder moderador militar, porque isso não existe, principalmente no Estado Democrático de Direito. E o que nós temos que fazer prevalecer é exatamente isso, é a democracia, é o respeito por todos, é a pluralidade, é o respeito às instituições e às suas decisões, e não fazer como fizeram e como nós vivemos nos últimos anos no Brasil, infelizmente, a todo momento, sob uma ameaça de rompimento da ordem institucional. Todo o tempo isso ficou muito claro. E o Supremo Tribunal Federal foi, talvez não, com certeza, foi a instituição republicana que mais sofreu ataques antidemocráticos.
não só a instituição Supremo Tribunal Federal, como os seus ministros. E isso não é bom para a democracia, isso não foi bom para o Brasil, não foi bom, porque nós não podemos nos desenvolver, avançar no nosso país. Então, eu vejo que esta é uma oportunidade que é dada a todos nós, ao Brasil, com a sociedade como um todo, de repensar, né, talvez os erros que cometemos na redemocratização e não aprofundar esse debate da tutela militar, Cris. Perfeito. Doutor Fernando Fernandes, eu passo a palavra para o senhor já perguntando o seguinte: os integrantes da própria Justiça Militar encararam a decisão como uma afronta. Eles até ficaram bem desconfortáveis com essa decisão do Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes não estaria atropelando mais uma vez as coisas? Como é que o senhor avalia? Kiss, primeiro eu agradeço profundamente o convite de participar. E eu vou responder isso como jurista. Tá? A decisão do ministro Alexandre de Moraes está perfeita. Eu e o Lênio Streck escrevemos um artigo há poucos dias, que está para ser publicado, né? E é evidente, primeiro, que nós não estamos diante de atos de vandalismo. Nós estamos diante de uma tentativa de golpe de Estado, que está caracterizado no Código Penal, na lei que protege o sistema democrático brasileiro, que alterou o Código Penal e revogou, portanto, a Lei de Segurança Nacional. Nós estamos diante de um crime político gravíssimo, realizado por uma organização criminosa, e que o dia 8 é o auge desta tentativa. Vamos lembrar que, durante o governo Bolsonaro, o presidente da República, ex-presidente da República, ele incentivou durante todos os momentos do seu governo uma afronta institucional, realizou um plano de liberação de armamento através dos CACs, programando uma tentativa de desestabilização do sistema democrático, fez isso categoricamente durante todo o seu governo, atacou ministro do Supremo Tribunal Federal, utilizou fake news para isso, e o seguinte, e não foi suficiente a condenação do deputado Daniel da Silveira a uma pena grave de 8 anos, a se tomar consequências do que iria acontecer. Mesmo com a condenação do deputado Daniel da Silveira, no dia seguinte, o presidente da República baixa uma espécie de anistia inconstitucional e persiste em atos antidemocráticos, que não terminaram. Nós continuamos recebendo uma série de fake news. Portanto, nós não estamos falando de vandalismo. Nós estamos falando de atos terroristas, não do ponto de vista legal, porque a lei de terrorismo ela não se encaixa nesse caso somente em razão da motivação política que não está na lei. No entanto, semanticamente, nós estamos diante de atos terroristas. Não estamos falando de vândalos que quebraram o palácio. O objetivo da quebra do palácio, da invasão do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional era criação de um clima de desestabilização do país, com uma decretação de uma GLO pelo presidente da República atual, já que a bomba no caminhão não explodiu durante o governo Bolsonaro, e vamos lembrar que houve uma busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. E lá foi achado um decreto, uma minuta de um decreto de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, que é algo gravíssimo. Então, nós estamos diante de atos seríssimos. Não é preciso CPI para se verificar claramente um movimento golpista como esse. Nós estamos nós resistimos juridicamente a uma tentativa de golpe. E as instituições saíram fortalecidas. O que acontece? Não se define
a competência da justiça militar em relação ao autor do crime militar, e sim em relação ao bem jurídico tutelado. Vou lembrar aqui, é possível que um civil seja julgado pela justiça militar. Basta cometer um crime dentro de uma zona militar. Basta ofender um general do Exército em razão de sua função. Está lá no Código Penal Militar que a competência para julgar civis e militares da reserva que comete o crime contra as instituições militares é da Justiça Militar. A contrário senso, também é verdadeiro. Militar que comete crimes contra as instituições civis democráticas devem ser julgados pelas instituições civis. Esta é a grande questão. Esta é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não está extrapolando de poderes neste momento. Espero eu que seja uma hora desnecessário que o Supremo Tribunal Federal tenha que tomar sozinho as ações. Porque, de fato, o Ministério Público deveria ter tomado muitas ações anteriormente. E nós só chegamos à situação do dia 8 em razão de omissão do Ministério Público, incentivo de autoridades, e qualquer autoridade pública que tivesse omitido a responsabilidade e a impedir esses atos são coautores dos atos principais. Assim funciona o direito penal. Os crimes se cometem por ação e omissão. Agora, o fato... Doutor Fernando, deixa eu só fazer uma pontuação aqui, que eu acho interessante para quem está nos assistindo. O senhor frisou, o senhor destacou aí na sua fala agora, que neste momento o senhor não avalia que o ministro Alexandre de Moraes esteja cometendo excessos. Mas o senhor avalia que em algum momento ele chegou a cometer excessos? Qual a sua visão? Olha, o que acontece é o seguinte, o fato é que o Supremo Tribunal Federal teve que tomar ações diretas através do Supremo em razão das demais autoridades do país não terem tomado atitude de defesa à instituição Supremo Tribunal Federal. Nós chegamos a ponto de deputados como Daniel da Silveira fazerem vídeos, não são ofensivos, mas se achando altamente inteligente, dizia que era preciso bater nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos vídeos de pessoas incentivando a queimar ministros supremos do Tribunal Federal. Portanto, é o seguinte, diante da impossibilidade de outras instituições, como o Ministério Público, tomar ações, o Supremo foi obrigado a se autodefender. E isso quando o Bolsonaro atacava pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, é o seguinte, não há abuso. O que houve foi que os ataques institucionais realizados ao Supremo Tribunal Federal causou uma distorção democrática. E para retornar ao prumo democrático, infelizmente, foi necessário o Supremo Tribunal Federal tomar ações fortes. E o seguinte, eu queria, com todo respeito, deputado Zucco, dizer o seguinte, dizer que não há crimes coletivos, há sim. Há crimes coletivos, isso chama-se coautoria. E mais, organização criminosa é crime coletivo. Tentativa de golpe é crime coletivo. Então, é o seguinte, todos os presos que foram presos, envolvidos na tentativa de golpe, seja porque estão no jardim ou dentro do prédio, foram coautores do ato principal, a tentativa de golpe de Estado. Nós não estamos diante de falar da depredação do prédio. Isso, visualmente, é algo terrível. Nós estamos diante de um crime principal, que foi a tentativa de golpe de Estado. Todos que estavam acampados na frente do
do Exército pedindo golpe de Estado, categoricamente, se filmando pedindo golpe de Estado, são coautores do crime principal. Qualquer autoridade pública, militar ou não, que tenha se omitido, incentivado ou de qualquer maneira participado, são autores do crime principal. E as penas que vão ser aplicadas são penas que vão equivaler a 12 anos de cadeia, para as pessoas terem ciência do que nós estamos falando. Já que a condenação ao Daniel da Silveira, como um aviso, não foi suficiente, e chegaram a esse ponto, é preciso ter noção de que a pena básica do crime principal é de 4 a 12 anos, tentativa de golpe de Estado. Quando envolvidos outros crimes, organização criminosa e etc., nós vamos chegar a penas graves. Nós não estamos falando de coitadinhos. Quem foi para a guerrilha armada durante a década de 70 sabia que poderia ser morto, que teriam penas graves. Nós estamos diante de um crime gravíssimo de tentativa de golpe de Estado. E as pessoas serão responsabilizadas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes está absolutamente perfeita. Não cabe à justiça militar julgar a tentativa de golpe de Estado. Perfeito. Cabe à justiça comum. Obrigada, doutor Fernando Fernandes. Eu vou devolver a palavra para o tenente-coronel Zico, que já está levantando a mão aqui, e já fazendo o mesmo questionamento que eu fiz para o doutor Fernando Fernandes. Em quais momentos o senhor avalia, deputado, que houveram excessos por parte do ministro do STF, Alexandre de Moraes? O seu áudio está desligado, deputado, por gentileza. Obrigado. Da mesma maneira que o doutor falou com respeito, eu vou falar com respeito, porque eu nunca contrataria ele como advogado. Nunca. Porque simplesmente ele achar que as mesmas pessoas que depredaram, que tiveram atos efetivos de violência, são as mesmas que estavam à frente de um quartel em Porto Alegre, Fortaleza, ou até mesmo aqui em Brasília, realmente nós estamos falando de algo muito diferente. Outra coisa, o doutor, ele já partiu para o lado ideológico, falando do presidente Bolsonaro. Eu não vou dizer dos crimes que este atual presidente cometeu, né, o ex-presidiário, o ex-condenado, mas eu fui chamado aqui para debater uma pauta, inclusive não sendo advogado, e procurei advogados que tratam disso, que falaram, bom, temos hoje um Código Penal Militar. Eu sei que o outro colega, não sei se ele é advogado, ali apareceu para mim como cientista político. A Constituição dos Estados Unidos é de 1787 e é vigente até hoje. O Código de Processo Penal Militar é vigente até hoje. Não estou dizendo que se um militar, a paisana, que participou efetivamente dessas manifestações, não tem que responder na Justiça Civil. É lógico que tenha. Estou falando daquele militar fardado que estava integrante do GSI ou de uma outra corporação, devidamente com o seu superior hierárquico, seja capitão, major, coronel, general, enfim. Existe hoje essas instâncias. Existem hoje essas instâncias. Nós precisamos respeitar. E não é de agora. As medidas cautelares que estão sendo colocadas hoje, inclusive, onde 137 pessoas foram soltas, por que não foram vistas antes? Tem senhoras que estão sendo diagnosticadas com câncer que relatam que não estavam no Congresso Nacional por ocasião da manifestação do dia 8, que estavam justamente próximas ao QG. Elas deveriam sofrer a mesma pena de quem depredou, de quem cometeu um crime. Olha, eu não sou advogado, passei na Federal no Rio Grande do Sul, mas infelizmente uma greve de muito tempo fez eu perder o foco, mas não preciso dizer que nós temos que tratar, sim, vários fatores de forma desigual. Tratar os desiguais com desigualdade. Nós não podemos, nesse crime coletivo que foi citado como exemplo, botar todo mundo. Então, todo o Brasil que se posicionou, que exerceu o seu direito à livre manifestação. Não estou dizendo quem pediu alguma coisa de excesso.
Está dizendo que todo mundo cometeu crime. Então, é muito importante, Kiss, esse debate, e é por isso, sim, que nós precisamos de uma comissão parlamentar mista de inquérito. É por este motivo. Eu poderia falar sobre várias estratégias militares aqui, mas os doutores que fizeram as faculdades, eles podem muito bem falar. Como eu conversei com vários advogados que concordaram que, sim, foi extrapolado as instâncias do ministro Alexandre de Moraes. Não foi nenhum nem dois, mas respeita a posição do doutor Augusto Fernandes. Só que ir para uma linha ideológica, elogiando o governo atual, criticando o governo anterior, bom, estamos falando de política e não de direito. Aí eu vou começar a falar também do que está sendo causado nesses 50 dias de absurdos. Sobre decreto do armamento, posso falar o dia inteiro, porque não foi analisado os números. Quais foram os números para a segurança pública dessa flexibilização à legítima defesa? Ah, foram melhores? E por que retroagir, então? Se melhoramos as taxas de homicídio, diminuímos as taxas de homicídio, se diminuímos as taxas de crimes violentos, se temos uma sensação de segurança entre a sociedade muito maior. Porque hoje quem tem CPF e CNPJ está sendo tirado o direito à legítima defesa. Mas os faccionados do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, do CPP em São Paulo, da família no Norte e no Nordeste, esses aí, eu quero saber qual é a política pública deste governo para tirar o armamento dos criminosos e não dos cidadãos que têm o direito. Então, se for para falar de política, podemos falar. Eu realmente não sou formado, mas eu tenho o entendimento que se nós temos um Código Penal Militar, se nós temos um Código Processual Penal Militar, se nós temos o Supremo Tribunal Militar, essas instâncias devem ser respeitadas. E podemos também debater sobre esse tema, inclusive na CPMI. Então, nesse sentido, eu gostaria de falar, sim, que hoje nós estamos tendo claramente que quem deveria investigar, quem deveria acusar e quem deveria julgar estão somente vinculados ao Supremo Tribunal Federal? Esse é o questionamento? Vou respeitar a opinião do colega, mas o Supremo Tribunal Militar existe. O Superior Tribunal Militar, desculpa, o Superior Tribunal Militar existe. E, nesse sentido, eu acredito que ele deva ser respeitado. Perfeito, deputado. E antes de... Vou passar a palavra para o Jorge, mas tem um questionamento aqui também feito para o doutor Fernando Fernandes, e em seguida eu volto a essa pergunta de um dos nossos espectadores aqui do meio-dia, que ele fez um questionamento para o doutor Fernando Fernandes, e também para o doutor Fernando Fernandes responder o deputado Tenente Coronel Zucco. Jorge, por gentileza. O seu áudio está desligado. Não, deputado, olha, a questão, nós estamos aqui, né, o Fernando Fernandes, eu sou jurista, sou constitucionalista também, e recebi a manifestação do doutor Fernando Fernandes, né, como uma manifestação técnica. Ele é um penalista, está analisando sobre o aspecto do direito penal e do processo penal. E eu diria agora, também sobre o aspecto técnico, né, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive baseada na Constituição brasileira, ela está toda referendada, não pela decisão dele particularmente, mas por diversos precedentes, diversas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que já decidiu em outras oportunidades que crime praticado por militar fora da condição de militar, ele tem que responder fora da justiça militar. Então, isso está claro na decisão dele, está claro nos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, tecnicamente, a competência é do Supremo Tribunal Federal, que inclusive já decidiu sobre esse tema a respeito do inquérito, que deve prosseguir. Então, nós agora falando como instituição, né, como instituições, né, o parlamento exercendo o seu papel e o Poder Judiciário exercendo o seu, esse foi o entendimento final do Poder Judiciário brasileiro, representado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que respeitar a decisão dos poderes. Ninguém pode se insurgir a isso. Então, sobre esse aspecto, eu queria frisar exatamente o ponto em que
Estamos diante de decisões manifestadas pelo Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para ratificar o seu posicionamento para mandar investigar os militares. Eu não li na decisão do ministro Alexandre de Moraes, em nenhum momento, que esses supostos militares, vou colocar assim, supostos, vou dar esse direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, como destacou o ministro Alexandre de Moraes também na sua decisão, ele não está condenando nenhum militar. Não está dizendo que nenhum militar, por enquanto, praticou. Simplesmente está pedindo para que as investigações continuem, porque depoimentos colhidos ao longo do inquérito, testemunhas já manifestaram que tinham militares envolvidos praticando crimes contra o Estado Democrático de Direito. Crimes previstos no Código Penal brasileiro, como destacou o doutor Fernando Fernandes. Então, nós não podemos fugir disso. Essa é a realidade. Ou seja, vamos passar pano? Não vamos passar pano. Eu acredito que o Congresso Nacional, nenhum deputado, nenhum senador, queira passar pano nessa situação na qual o próprio Congresso foi vítima. Também sofreu. Invadiram as dependências do Congresso Nacional. Foram atos, a meu juízo, atos não só para tentar desestabilizar o país, atos golpistas, mas também atos que caminham muito próximo, como também disse o ministro Alexandre de Moraes, ato terrorista. Então, sobre esse aspecto, isso tem que ser investigado. Isso tem que ser investigado e tem que ser aprofundado. Não podemos abrir mão desta oportunidade. Volto a dizer isso. Agora, se nós vamos ficar discutindo também questão é assim, é assado, eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que discutir esse debate que nós estamos travando aqui sobre o aspecto jurídico e sobre o aspecto político, mas sem ficar fulanizando, exatamente, como me parece, essa CPI, deputado. Eu até entendo politicamente fazer uma CPI, é o papel da oposição. A oposição está no papel dela. Mas é uma CPI que, sinceramente, é uma CPI que tenta fugir da realidade. Vai tentar justificar algo que, a meu juízo, é injustificável. Perfeito. Doutor Jorge, antes de eu passar para o doutor Fernando Fernandes, que há um questionamento aqui de um dos nossos espectadores para ele, inclusive, eu te faço uma pergunta. O senhor avalia que a prisão dos manifestantes do dia 8 de janeiro, ela seguiu o devido processo legal, já que assim, muitos advogados, inclusive advogados que nós entrevistamos aqui no Meio Dia em Brasília, reclamam aí de diversos pontos que fugiram do que vem sendo praticado pela Justiça, até pelo próprio STF. Como é que o senhor avalia? Não, eu avalio que foram corretas as decisões. Pô. O flagrante delito estava ali, presente, essas pessoas, inclusive elas fizeram provas contra elas mesmas. Elas é que divulgaram na internet a sua participação. Então, quer dizer, não pode ser diferente. Olha, eu entendo meus colegas advogados, porque eu sou advogado. Quem está defendendo o outro lado, é óbvio que ele vai defender lá a posição do cliente dele. Mas aqui eu não estou falando como posição de advogado de parte nenhuma. Eu estou falando como um advogado e como um jurista que constatou, e como cidadão brasileiro, que constatou diversos delitos praticados. Essas pessoas que estão presas foram todas identificadas por provas produzidas por elas mesmas. Elas é que produziram prova contra si. E depois confirmadas pela polícia. Então, eu, sinceramente, não estou verificando nenhum exagero nessas prisões, inclusive preventivamente, porque tem que ouvir todas essas pessoas, como aconteceu no caso dos militares agora. Por que quer se chegar agora na investigação aos militares do Exército? Porque depoimentos colhidos ao longo do inquérito, pessoas ouvidas manifestaram que teriam militares do Exército atuando contra a lei penal, contra o Estado Democrático de Direito. Então, esse é o papel. A prisão preventiva está cumprindo o seu papel. Ainda não estou vendo nenhum excesso. Até porque nós estamos ainda... tem muita coisa a ser apurada. Muita coisa mesmo. Inclusive, quem foi o grande patrocinador disso? Quem está por trás de tudo isso? Tem pessoas que não estavam no Brasil. Por exemplo, o ex-ministro da Justiça, que está preso, que era secretário de Segurança do Distrito Federal, estava nos Estados Unidos, estranhamente.
Tinha um montão de gente nos Estados Unidos e ainda tem um montão de gente nos Estados Unidos. Nós temos que apurar se essas pessoas tinham algum envolvimento. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que ninguém é contra isso. Todos querem buscar a verdade. O funcionamento é justamente esse, assim, que eu faço aqui enquanto jornalista, enquanto profissional. Sem a devida apuração, o ministro Alexandre de Moraes já decidiu prender, afastou o governador do DF, Ibanez Rocha, já prendeu o Anderson Torres, diversos manifestantes foram presos sem a devida apuração. Eu acho que o que os advogados são medidas, é a falta de apuração. Medidas cautelares, exatamente para isso, está previsto na legislação brasileira. Não tem nada de ilegal. Nenhuma decisão ilegal foi tomada. Se o ministro Alexandre tivesse tomado alguma decisão ilegal, como os advogados fizeram das pessoas, do próprio governador de Brasília. Recorreram para a instância própria, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal. E o plenário do Supremo Tribunal Federal não é um juiz, é um coletivo. São diversos juízes revisando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. É assim que funciona a democracia. É assim que funciona a democracia, o respeito à lei e o respeito às decisões das instituições. Se nós não respeitarmos as decisões das instituições, né, nós não estamos vivendo numa ordem democrática. Então vamos ficar atuando com força, com violência e gritando, batendo nas pessoas e ameaçando as pessoas, como vimos até então. O que eu tenho constatado, Kis, é exatamente isso. Posso te assegurar, né? O ministro Alexandre de Moraes está atuando dentro da lei, dentro das medidas preventivas previstas no Código Penal, no Código de Processo Penal brasileiro. As suas decisões todas estão sujeitas a recurso que é submetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que é composto de um coletivo de ministros. Ou seja, nós não podemos falar aqui diante de estado de exceção, diante de arbítrio, porque seria arbítrio se não tivesse recurso, se as pessoas não pudessem fazer absolutamente nada. E elas estão podendo tomar todas as medidas. Então, o Congresso Nacional, o governo, o poder executivo brasileiro, respeita o poder judiciário. É assim que funciona na tripartição de poderes, na separação de poderes, é harmonia e respeito das instituições entre si. Não está havendo de respeito institucional. Não tem um poder se sobrepondo ao outro, em momento algum. Então, nós podemos dizer com tranquilidade, constitucionalmente, que essas decisões estão dentro da Constituição brasileira, dentro da separação de poderes e da harmonia dos poderes. Kis, eu queria fazer um pedido que eu tenho que me deslocar para a Câmara, se puderes me abrir uma exceção. Eu gostaria de agradecer, eu acho que é um debate muito importante. Hoje saiu na Folha de São Paulo, Kis, e demais debatedores, que nós tivemos inúmeros casos de pessoas presas que não tiveram acesso aos advogados. Vou repetir. Não tiveram acesso à assistência jurídica. A Defensoria Pública estava lá a todo momento. Mas são mais de 1.000 presos, doutor. Mas foram mais de 1.000 autores. Esse é o problema. Mais de 1.000 presos. Então, eu gostaria de dizer que me chama a atenção 2 juristas que deveriam, sim, trabalhar com a ampla defesa e o contraditório, não entenderem que eu estou falando que pessoas, não sou eu, é o Ministério Público, não é o deputado Zucco. O Ministério Público vê falta de assistência. Obrigado, Kis. Então, a pergunta para os nobres colegas: os senhores concordam? Não estou falando em gerência. A pergunta é objetiva. Vocês concordam, os senhores concordam que algum preso não tenha assistência jurídica? É só esse questionamento, porque se os senhores concordarem, eu acho que eu já não tenho mais o que falar. Agora, se houve assistência jurídica e se assim houveram as decisões, tranquilo. Agora, o momento que não está tendo a defesa e contraditória, como dito pela promotoria, vocês acham normal a gente não avançar e querer escutar? Acham normal, depois de tantas semanas, serem liberados somente hoje 137, sendo que poderíamos ter medidas cautelares há muito mais tempo? Pessoas que foram diagnosticadas com câncer, ou senhoras que não estavam, dito, no local da invasão, da manifestação, do vandalismo, que mais uma vez me posiciono totalmente contrário. Então eu quero
agradecer. Eu realmente vim falar sobre uma pauta específica, mas respeito a opinião e sou totalmente contra o que foi dito. Nós temos dois debatedores que são ideologicamente de esquerda, e está tudo bem, porque eu sou de direita e não tem problema, só que simplesmente falar de Bolsonaro, falar que tinha cara fora do país. Bom, aí nós já estamos falando de pautas políticas e eu convido os debatedores a estarem presentes na CPMI que vai ser instaurada de 8 de janeiro. Muito obrigado, Kiss Vasconcelos. Se me permite mais uns minutinhos, é o seguinte, é porque o crime que nós estamos tratando é crime político. Portanto, neste caso, nós temos duas vertentes importantes para análise. Nós temos a vertente absolutamente técnica em relação ao direito constitucional e direito penal, e, óbvio, diante de estarmos tratando de crimes políticos, não é possível deixar a política de fora dessa análise. Crime contra o Estado de Direito Democrático é crime político. Na verdade, é o seguinte, nós não somos, os dois debatedores, garantistas de ocasião. Aliás, devo dizer a Vossa Excelência que, se pesquisar direito, vai ver que eu defendi, inclusive, ministros do governo Bolsonaro como advogado. Assim como Sobral Pinto defendeu o Prestes de esquerda. Mas é impossível, neste caso, de uma tentativa de golpe, desassociar a política disto. Porque a tentativa de golpe é um crime político. E nós estamos falando de uma ação política orquestrada que tentou tomar o poder. Esse é o negócio. E esta ação foi organizada, infelizmente, no governo Bolsonaro. Não é possível deixar isto de fora. Da mesma maneira que aí é uma outra coisa sobre a CPMI e etc., e como politicamente querem desenvolver isso, é uma ação política em relação aos autogolpistas. Me parece, e isso faço como uma análise política, porque eu sou doutor em ciência política, mestre em criminologia e direito penal, o que me dá tranquilidade, neste caso, para analisar os dois lados. Na verdade, a CPMI, a análise da CPMI é uma análise absolutamente política e que, de fato, além do conflito político, na investigação não vai descobrir mais nada do que a Polícia Federal muito bem está analisando. Mas a competência para julgar os militares envolvidos na tentativa de golpe, e para esclarecer, a tentativa de golpe de Estado não está prevista no Código Penal Militar. Lá está previsto outros crimes militares, como insurreição e etc., quando esses crimes são contra as Forças Armadas. Neste caso, o militar que participa do golpe não está cometendo crime contra as Forças Armadas. Então, ele fardado ou não fardado, ele está cometendo um crime contra as instituições democráticas. Por isto, em que pese a existência da justiça militar para julgar os crimes militares contra militares ou contra as instituições militares, repito, assim como um civil pode ser julgado pela justiça militar. Civil que comete crime dentro de um quartel do Exército, dentro de uma arma militar, ou que ofende, injuria um general do Exército, um almirante, em razão de sua função, não é julgado pela justiça comum, não. É julgado pela justiça militar e lá é condenado. Portanto, o militar fardado que participa, mesmo por omissão, em um crime contra as instituições civis, devem ser julgados pelas instituições civis. É assim que funciona. Doutor Fernando Fernandes, a gente está com horário avançado já estamos aqui 13h. Esse programa ele foi bem esclarecedor, tenho certeza que para quem nos acompanhou, foi muito interessante trazer os dois lados e ouvir pontos de vista diferentes, um ponto de vista político,
2 pontos de vista técnicos sobre o assunto, trazendo aí, lançando luz sobre esse tema. Quero agradecer muito a presença do deputado Zuco, que esteve aqui no Made in Brasília, que está aqui com a gente. Quero agradecer muito a presença do doutor Jorge, do doutor Fernando. Muito obrigada pela gentileza. As portas do meio-dia estão abertas para outros debates, para a gente esclarecer esses temas. E obrigada pela disponibilidade de discutir, porque é isso que a sociedade precisa e espera. Obrigada.